Bom, muitos de vocês não sabem, mas eu tô para formar em Direito e eu já apresentei minha monografia há um tempinho e aí eu quero compartilhar essa pequena experiência que eu tenho com o meu TCC para ajudar quem está começando, mesmo quem já começou e tá tendo dificuldades com a monografia. Nesse vídeo eu vou focar mais sobre o pré-projeto, tá? E vou falar sobre a monografia em si em outro vídeo para não ficar longo demais, ok? Bom, e o que é o pré-projeto? O pré-projeto é um esquema que vai te ajudar na elaboração da sua monografia. Em muitas faculdades, o pré-projeto é uma matéria que você pega no período anterior do que você vai pegar a monografia. Então você tem todo um período, assim, todo um semestre para pesquisar sobre o seu tema, delimitar e assim, ter uma base sólida para começar a monografia. Infelizmente, muitas pessoas não aproveitam esse tempo que elas têm, né, para elaborar um pré-projeto sólido e aí elas depois têm sérios transtornos na hora de fazer a monografia. Então, aproveite esse tempo, tá? Ah, Tati, mas na minha faculdade não tem uma matéria específica para o pré-projeto. A gente já vai direto na matéria da monografia e pronto. Bom, nesse caso, você vai ter que se organizar em casa, sem ter professor lá te cobrando, puxando a sua orelha. Então, você vai ter que começar a pesquisar sobre o seu tema no período anterior ao da monografia, tá? Pesquisa em casa, faz lá um pré-projeto para você mesmo, um sumário provisório também. Mesmo que não vá valer nota nem nada, é importante você fazer isso para você ter uma base sólida e evitar transtornos posteriormente, como eu falei. Mesmo quem tem a matéria de pré-projeto na faculdade, é interessante já ir pesquisando sobre o seu tema com uma certa antecedência, principalmente se você acha que vai ter dificuldade de encontrar um tema que seja bom para você. Mas como assim tema bom pra mim, Tati? Não é só escolher qualquer coisa, qualquer assunto ali que tá bom? Não, gente, não é bem assim. Tome muito cuidado na hora de escolher um tema, porque tem gente que escolhe qualquer tema, não pesquisa direito sobre aquilo, e aí na hora de fazer a monografia, não consegue desenvolver, acha difícil demais, aí faz o quê? Troca o tema de última hora e passa por todo aquele transtorno de correr com a monografia, porque o prazo de apresentar tá acabando. Então, assim, não caiam nesse erro, tá bom? Tá, mas por onde que eu começo a pesquisar um tema legal? A dica que eu tenho pra dar foi o passo a passo que eu fiz, tá? Primeiro você pensa na matéria que você mais gosta na faculdade, né, que você tem mais, na matéria que você tem mais afinidade do seu curso. No meu caso, eu gosto muito de Direito do Trabalho, eu sabia que eu queria fazer monografia naquela área, então eu já tinha a área escolhida e fui pesquisar assuntos, temas relacionados a Direito do Trabalho. Na hora de pesquisar esses temas, eu me interessei bastante sobre direitos dos domésticos. Ah, mas então tá, encontrei o assunto e agora fechou, vou fazer monografia sobre isso e pronto? Não, porque você tem que delimitar o seu tema. Direito dos domésticos, por exemplo, é uma coisa muito ampla. Tem vários direitos envolvendo a categoria doméstica. Então, assim, seria muito trabalhoso fazer uma monografia falando de todos. Ia ficar uma coisa muito ampla, muito sem foco. E em uma monografia você tem que saber delimitar, tem que saber ter foco, tá? Então, delimite esse tema. Como que eu fiz para delimitar o meu? Eu dei uma pesquisada em alguns dos direitos dos domésticos e um deles me chamou mais atenção, que foi o direito ao controle de jornada. Então eu decidi fazer minha monografia com foco nesse direito. Claro que eu falei um pouco sobre os outros, não fiquei falando só de direito de jornada, mas os outros eu falei de maneira mais superficial, eu foquei mesmo na jornada de trabalho dos domésticos. Tá? Então faça o mesmo aí na sua casa, saiba delimitar bem o seu tema. E uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que ter segurança com relação ao tema que você escolheu, tá? Você tem que sentir seguro, você tem que... Você tem que sentir segurança que vai dar conta de lidar com aquele assunto. E isso vai depender muito do seu perfil. Se você for uma pessoa mais criativa, mais confiante, gosta de pensar coisas por conta própria, você pode sim se arriscar com um tema mais complicado, né? Um tema que não tem muita bibliografia sobre aquilo. Você pode se arriscar desde que você sinta essa segurança. E foi justamente o meu caso, tá? Controle de jornada dos domésticos é um direito muito novo, um assunto
bastante recente, praticamente não tem autor falando sobre isso, aliás, eu não encontrei nenhum, então eu tive que usar muito artigos na internet e usar muito disso aqui, eu tive que pensar em muita coisa por conta própria, tá? Mas assim, eu senti essa segurança e deu um pouco de trabalho, mas consegui fazer com que fluísse muito bem. Então, se você não for uma pessoa muito criativa, acha que vai ter dificuldade com um tema assim mais complicado, pegue um tema mais fácil, um tema que já tenha muita bibliografia sobre aquilo. E não precisa ficar com aquele preconceito besta. Muita gente fala que não quer usar um tema que já está batido, que quer inovar. Mas isso é uma tremenda bobagem. A qualidade da sua monografia não está relacionada ao fato do seu tema ser inovador ou não, tá? Então você pode muito bem fazer uma monografia nota 10, usando um tema já bastante discutido na doutrina. Então não fique complicando as coisas para você por nada. Pegue um tema que você tenha segurança. Bom, depois de ter pensado no tema, ter delimitado, é hora de você começar a pensar em quem vai ser o professor que você quer que te oriente. E não fique enrolando demais para ir falar com o professor, porque tem professor que é bastante disputado, tem vários alunos pedindo orientação para ele ou ela, e se você ficar enrolando demais, você vai dançar. Mas Tati, como que eu sei quem que eu vou chamar? Eu não tenho nem ideia de quem que é melhor para mim. Olha, isso também vai depender muito da sua personalidade. Se você for uma pessoa que gosta de fazer as coisas assim de maneira mais livre, não quer professor ali no seu pé te cobrando as coisas, então é mais interessante convidar um professor que dê essa liberdade, que seja menos exigente. Agora, se você acha que vai precisar de um professor ali sempre discutindo as coisas com você, sempre reunindo com você pessoalmente para esclarecer dúvidas e tudo mais, então é mais interessante chamar um professor que vai te dar essa assistência maior. Mas como que eu sei que professor que é mais exigente, qual que é o menos, qual que vai dar mais assistência? Bom, conversando, gente. Esse tipo de assunto sempre rola na faculdade, então mesmo pessoas que estão no começo do curso já escutam ali uma fofoquinha sobre as características dos professores. Então assim, conversa bastante, mas claro, né, tenta conversar mais com as pessoas que estão fazendo monografia ou que já fizeram, enfim, quem tem mais experiência com isso. Bom, depois de escolher o tema, delimitar, conversar com o professor que você quer que te oriente, é hora de fazer o pré-projeto. Que nem eu falei, pré-projeto é como se fosse um esqueminha que vai te ajudar na monografia. E o que tem no pré-projeto? Claro que isso vai variar de cada faculdade, mas no geral você vai ter que colocar seus dados, né? Seu nome, nome do professor que você quer que te oriente, título da sua monografia, você vai ter que resumir o seu tema, falar da problemática envolvendo o seu tema, da relevância dele para a sociedade, falar do objetivo principal e dos objetivos secundários do seu trabalho e falar um pouco das obras que você está pensando em usar. Basicamente é isso, acredito que não deve mudar muito de faculdade para faculdade. Mas aí você pensa, nossa Tati, mas eu já tenho que ter tudo isso definido, o orientador que eu vou escolher, título da minha monografia, as obras que eu vou usar, é muito difícil ter isso definido tão rápido. Calma, gente, que nem eu falei, é só um esquema que vai te ajudar, não tem nada definido aqui. Você pode mudar seu orientador depois, pode mexer no título depois, você pode até mudar o tema. Que nem eu falei, tem gente que resolve mudar o tema quando vai começar a fazer monografia. E é justamente por isso que essa etapa do pré-projeto costuma ser tão desprezada por muitas pessoas. Mas não cometa esse erro, tá, gente? Elabore seu pré-projeto com carinho, porque, como eu falei, isso vai te ajudar muito lá na frente, vai te evitar sérios transtornos depois, tá? E o que eu acho mais importante no pré-projeto? A meu ver, o que é mais importante é você visualizar qual que é o foco do seu trabalho. Visualize qual que é o objetivo principal. Mas como que eu faço isso? Olha, uma tática que eu usei, pode ser útil para você também, é pensar numa pergunta, assim, na pergunta principal do seu trabalho. Qual que é a pergunta principal que o meu trabalho vai tentar responder? Tá? Então pensa nessa pergunta. No meu caso, como o meu tema é controle de jornada dos domésticos, a principal pergunta foi: o controle de jornada dos domésticos é viável?
Viu? Não é uma coisa assim muito difícil de você pensar e te ajuda muito. Depois que eu tive esse foco, né? Depois que eu pensei nessa pergunta, aí pronto, eu vi que esse era o objetivo principal do meu trabalho, que era o foco principal. E a partir de então fica muito mais fácil pensar nas outras coisas. Objetivos secundários: traçar um histórico acerca dos direitos dos domésticos, falar dos obstáculos, dos novos direitos relacionados ao controle de jornada, dar soluções para tentar viabilizar esse direito aos domésticos. Enfim, você vai ter muito mais facilidade de fazer o pré-projeto, o sumário provisório, a monografia, a defesa também. Então, saber o foco principal do seu trabalho é o que mais vai te ajudar em tudo. Mas Tati, eu ouvi certo? Você disse fazer sumário provisório? Pois é, em muitas faculdades é cobrado do aluno não apenas o pré-projeto, mas também um sumário provisório da sua monografia. Nossa, mas aí complicou demais, eu já nem sei o que eu vou ter que escrever direito na minha monografia e já vou ter que saber de nome de capítulo, de tópico, não dou conta disso, não. Calma, gente, que nem eu falei, é tudo provisório, incluindo o sumário, por isso que eu chamei de sumário provisório, tá? E mesmo que a sua faculdade não cobre, é extremamente recomendável que você faça um para você mesma. Porque você tem que ter esse esqueleto em mente, esse esqueleto da estrutura da sua monografia. Mesmo que você vá mudar depois, não tem problema. Só de você já começar a pensar na estruturação da sua monografia já vai te ajudar muito. Porque antes de começar a fazer o seu TCC, você tem que ter uma visão global de como que ele vai ficar. Porque não tem nada pior que começar a fazer uma coisa e não saber aonde que vai parar. Então você tem que visualizar como que eu vou começar, como que eu vou desenvolver e como que vai ser o final. Você tem que ter uma noção, não precisa saber exatamente o que. Mas tá, como é que eu faço o sumário provisório? Então, se eu nem sei direito o que eu vou escrever. Olha, que nem eu falei, tendo o objetivo principal do seu trabalho claro na sua mente, não vai ser difícil fazer o sumário. Porque esse sumário nada mais é que uma sequência lógica que vai ajudar a responder a essa pergunta principal do seu trabalho. Então faça uma coisa simples, tá? Objetiva, pensa bastante nesse foco do objetivo principal e tenta não desviar dele. É recomendável que o desenvolvimento do seu texto seja dividido em apenas 3 capítulos. E eles também recomendam que você não use muitos tópicos e evitar bastante subtópico. Essas foram as recomendações que foram passadas pelos meus professores e realmente é importante fazer algo bem enxuto, bem objetivo, porque uma estrutura objetiva confere um trabalho objetivo, bem resumido, bem explicado, bem focado. Uma monografia de qualidade é uma que tem essas características. Muita gente acha que para ter qualidade tem que ter muitas páginas, tem que ser aquele livro assim grosso, mas não, gente, não tem nada a ver. Pelo contrário, monografia com muito blá blá blá, que não tem foco, é muito ruim, ninguém gosta de ler. É ruim tanto para o leitor quanto para você na hora de tentar elaborar a sua apresentação, tá? Então faça algo bastante objetivo, que isso com certeza só vai contar pontos ao seu favor. Mas eu vou falar mais sobre isso no meu outro vídeo, em que eu vou focar mais sobre a monografia, elaboração e defesa. Então fiquem bem ligadinhos no canal que logo logo eu vou liberar a segunda parte, tá? Beijinhos e até mais! Tchau, tchau!